Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Igor, sou cirurgião dentista e hoje nossa aula é sobre atendimento. E eu já começo a nossa aula de hoje com uma frase que marketing bom não salva comercial fraco. Por que eu estou falando isso? O grande problema dos cirurgiões dentistas, eles não se preocupam com a jornada do paciente. A jornada do paciente até ele clicar no patrocinado, conhecer o dentista e agendar a consulta, até ele na primeira consulta com você. E isso depende de time. Eu sei que não depende de 100% de você. E aí a sua equipe tem que estar muito bem alinhada para que tudo ocorra bem durante essa jornada do paciente, né? Até ele fechar o plano de tratamento e ele tenha sempre uma boa experiência dentro da sua clínica. Atendimento, eu sempre falo que o atendimento é ouro, né? Ele é a ponta final do marketing, das 7 estrelas do marketing que nós falamos na aula passada, né? E o que o paciente busca? Ele busca felicidade, segurança, interesse em tratar a dor e atendimento. Quando um cliente, um prospect, né, que ele ainda não é seu paciente, mas ele está na fase de prospecção disso, ele liga para sua secretária e ele pergunta sobre preço, né? Nós temos um exemplo aqui. Olá, para saber os preços dos tratamentos é somente com a doutora e ela que passa o preço na consulta. Está errada a resposta? Não está errado. Mas eu posso responder isso de forma sutil para o paciente, criando conexão, né? E indo na dor do paciente para que ele possa agendar a consulta. Quando eu sou muito direto, a tendência dele é não agendar, né? Então vamos para uma resposta correta, né? Um script de atendimento. Olá, bom dia, claro, seja bem-vindo à nossa clínica. Meu nome é fulana de tal. Por gentileza, qual o seu nome? O cliente responde, João. Ela continua. Ah, que bom receber sua ligação, senhor João. Então, respondendo a sua pergunta, o tratamento X tem investimentos que podem variar, conforme a necessidade de cada paciente. Por exemplo, casos mais complexos ou casos mais simples vão necessitar de diferentes quantidades de consultas e materiais. Perceba a diferença. Você consegue entender a diferença de um atendimento padrão ouro, no qual eu me preocupo, né, com o paciente? Eu não respondi a pergunta de preço, até porque o nosso conselho não permite isso, mas eu entreguei para ele a necessidade, eu fui cordial, eu apresentei para ele uma solução, certo? Tempo de atendimento no WhatsApp. O paciente entra em contato, nós vivemos num mundo muito acelerado e as pessoas, elas querem a resposta rápido. Então hoje o paciente ele tem que ter uma resposta em pelo menos 20 minutos, estando em horário comercial, tá? Caso ele mande uma mensagem à noite, não tem condições de você responder, mas durante o horário comercial, 20 minutos de resposta, no máximo, tá? Respondendo todas as dores do paciente. E aí, vamos para uma sequência de um bom atendimento. O primeiro contato, quando o paciente entra em contato com você, chamar o paciente pelo nome, isso é primordial, sempre. Se não tem no WhatsApp o nome, pergunte. Ouvir e entender a dor do paciente. Se o doutor cobrar consulta, passar como investimento, nunca como valor. O investimento inicial da consulta com o doutor fulano de tal é X reais. Né? Disponibilizar 2 horários diferentes para o paciente. Então, olá, tudo bem? Deixa eu te explicar como é que funciona a nossa consulta. A nossa consulta é dividida em 2 etapas. A primeira etapa, o doutor quer te conhecer, quer entender todas as necessidades dos seus sorrisos, entender sua expectativa e, em cima disso, elaborar um plano de tratamento personalizado para você. Tá vendo que as palavras são chaves? Personalizado, te conhecer, ouvir a sua expectativa, porque as pessoas querem ser ouvidas, né? Disponibilizar 2 horários diferentes. Aí tá. Eu tenho um horário na segunda, dia 15, às 14 horas e na terça, dia 16, às 9 horas da manhã. Qual o melhor horário para você?
Lembra do gatilho da escassez, né? Eu não posso colocar uma agenda totalmente aberta, então eu tenho segunda horário de manhã e à tarde, terça de manhã à tarde, aí parece que sua agenda não tem fluxo, né? Então, por mais que tenha mais horários, mas disponibilize somente 2. Caso ele responda que ele não consegue, você disponibiliza uma troca, vê qual dia, qual o melhor horário para ele, que aí você consegue encaixar. O paciente agendou, você já tem que mandar a localização e os diferenciais da clínica. Quais são os diferenciais? Se você tem estacionamento, você já informa que tem quantidade X de estacionamento dentro da clínica. Mandou a localização. E a gente sempre usa alguns artifícios que são vídeos de primeira consulta, né, que vai estar disponível para vocês no manual aqui do curso. E a mensagem lembrete. Lembre-se, nunca mensagem de confirmação de consulta, porque quando você fala confirmar, você dá a opção para ele não confirmar, né? Então, lembrar do compromisso. Estou passando, olá, bom dia, tudo bem? Estou passando hoje para lembrá-lo do nosso compromisso às 14 horas. Tudo bem? E aí ele vai confirmar isso para você. Experiência do paciente conta dentro da clínica, pós-atendimento, retorno de consulta e fechar o tratamento. Experiência do paciente. O paciente, quando ele chega na sua clínica, primeiro que você tem que aguçar os sentidos dele, que é olfato, visão, paladar, tudo tem que estar em harmonia, principalmente o paciente quando ele está em primeira consulta e segunda consulta, que nós chamamos de paciente azul e paciente amarelo, né? Paciente azul é a primeira consulta, paciente amarelo segunda consulta, que é onde ele vai fechar o plano de tratamento. Então, a experiência, se você tiver, sempre ofereça para o paciente do mais enfeitado para o mais simples. Se você tem água aromatizada, se você tem água com gás, se você tem cappuccino, se você tem café expresso, se você tem chocolate ou se você tem somente o café normal, ofereça isso para o paciente. Caso, né, o paciente ele não aceite, porque ele vai sentar na cadeira e tudo mais, e é tão importante isso, porque uma das grandes perguntas que você faz no início da consulta, quando ele vai fazer o agendamento, do que ele gosta. Então, nós temos ferramentas no WhatsApp que você cria enquete, né? Do que ele gosta de tomar que você tem na clínica. Então, você já entende mais ou menos o gosto do paciente quando ele está preenchendo a ficha, né, de procedimento. Você pode oferecer um café, um cappuccino, uma água aromatizada ou uma água com gás. E sempre oferecer do mais enfeitado para o mais simples, né? O pós-atendimento, terminou a consulta, mande o link do Google para ele avaliar a experiência dele dentro da clínica. E isso é muito importante porque o Google ele te ranqueia e avaliações te coloca lá em cima. Lembra do que eu falei na aula passada, quando você vai comprar algo na Shopee ou na Shein, você olha o que as pessoas consumiram do produto. O retorno de consulta sempre ele já sai agendado do consultório, porque você vai pedir os exames de diagnóstico, né, de imagem. E nisso para ele voltar no retorno de consulta, tá? Então, onde você vai fazer o plano de tratamento totalmente personalizado para ele, você vai explicar todas as fases. Lembra que você vai dar uma aula para ele, então você tem que preparar isso, pelo menos 1 hora do seu tempo para você apresentar esse plano de tratamento, mostrar antes e depois de casos parecidos com o dele, para que isso desperte o gatilho dele de fechar. E sempre, nunca ofereça na mesa de apresentar plano de tratamento. Você já sabe do que ele gosta. Lembra da primeira consulta, então você não oferece, você já vai convidá-lo para tomar um café com ele, um cappuccino. Lembra que até Jesus Cristo, a mesa, partilha, libera gatilhos. Então as pessoas tendem a comprar mais quando elas estão alimentadas, né? Então, se você tem um diferencial, se você tem um biscoito da sorte, lembra que ele não vai mais sentar na cadeira para poder fazer nada, né? Você só vai apresentar o plano de tratamento, tá? E fechar o tratamento. Encerramos mais uma aula, que hoje já é a ponta final do marketing digital, que é o atendimento. Essa é a parte básica do que nós temos que fazer, né, para começar. E o importante é o treino em relação a isso. Então, você dedicar tempo à sua equipe para que a equipe tenha um atendimento realmente diferenciado dentro da clínica, porque as pessoas buscam experiência.
tá? Então eu te encontro na próxima aula e espero que tenha ficado claro, tenha sido objetivo e que você consiga aplicar isso diretamente no seu consultório. Um abraço.